Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Reino Unido. Starmer vai conseguir adiar a guerra pela sua sucessão? O resultado das urnas em Inglaterra, na Escócia e no país de Gales varreu os trabalhistas para segundos e terceiros lugares na corrida e os conservadores que habitualmente dividiam os lugares com os trabalhistas para lugares ainda mais abaixo. Keir Starmer, o primeiro-ministro do Reino Unido, recusa demitir-se e garante que vai enfrentar qualquer disputa pela liderança do Partido Trabalhista. Ontem, num discurso para rebater a pressão de que tem sido alvo, Starmer arregaçou as mangas e garantiu que não vai virar as costas porque a mudança de líderes tem um grande custo para o país. O Labour foi o grande derrotado nas eleições autárquicas em Inglaterra, onde perdeu 1.500 vereadores, e nas legislativas na Escócia e no país de Gales. Starmer e o seu governo têm sido penalizados pela crescente inflação e o consequente elevado custo de vida e pelos efeitos da nomeação de Peter Mandelson para embaixador nos Estados Unidos. Este antigo ministro era próximo de Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual. Nesta conjuntura, vários trabalhistas ameaçam a liderança de Starmer. O primeiro-ministro britânico tem tudo contra si, até parte do partido, mas por que tanta impopularidade e o que é que explica a derrota trabalhista nestas últimas eleições? Neste episódio, o André Pereira Matos, professor da Universidade Aberta, onde co-coordena o mestrado em Estudos sobre a Europa, fala sobre os resultados eleitorais no Reino Unido. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. André Pereira Matos, bem-vindo a este P24. Que Starmer tem tudo contra si, até uma parte do partido que ameaça entrar em guerra pela sua sucessão. Por que é que um primeiro-ministro tão recente tem tanta impopularidade como o Starmer? E o que é que explica na prática esta derrota do Partido Trabalhista nas autárquicas inglesas e nas legislativas no país de Gales e na Escócia? Ora, de facto, a queda foi tão acentuada que o chamado saldo líquido de popularidade de Starmer é o pior registado para qualquer primeiro-ministro britânico a seguir à Liz Truss, não é? Portanto, acho que aqui uma nota inicial muito significativa é esta de que ele acabou por tornar-se impopular muito mais depressa do que outro líder. E antes de apresentar um bocadinho estas ideias do que é que estará por trás disto, até porque é difícil nós neste momento já termos completamente tudo mapeado, são eventos bastante recentes. Não esquecer também que o Labour venceu com uma percentagem bastante reduzida dos votos, cerca de 33%, e portanto a maioria foi construída sobre a rejeição dos conservadores, não é? Não foi sobre a adesão a um projeto trabalhista, e portanto eu acho que esse é um pano de fundo importante sempre que estamos agora a tentar perceber como é que Starmer chegou a este momento. Mas olhando para esta tentativa de levantamento das potenciais causas, eu concentrar-me essencialmente em três grandes matérias. A primeira, que congrega uma série delas, seria este conjunto de decisões muito impopulares que contribuíram para uma espécie de perda ou deterioração de confiança neste primeiro-ministro. A subida de impostos, por exemplo, em novembro de 2025, e isso também foi muito caro por causa das promessas eleitorais de Starmer de não aumentar os impostos sobre os trabalhadores. Para um partido trabalhista e para aqueles que confiaram neste projeto, eu acho que isso poderá estar a ter um impacto grande. O mesmo numa lógica paralela na subida das contribuições para a segurança social das empresas, porque isso acaba por afetar as contratações e os investimentos, e aqueles que se teriam deslocado dos Lib Dem, por exemplo, aqui a ficarem também insatisfeitos. E uma outra questão, ainda dentro desta temática das decisões impopulares, prende-se, e nós sabemos que é um tema muito delicado, principalmente por causa da capitalização da extrema-direita, que é esta crise persistente que os ingleses têm tido dos small boats no Canal da Mancha, não é? Os imigrantes que vêm nestas embarcações muito precárias, com grande risco, que atravessam o Canal da Mancha a partir da costa francesa, registaram níveis recorde no ano passado e, portanto, esta questão acaba por ter sido apresentada principalmente pelos opositores, aos trabalhistas, obviamente, como um símbolo do falhanço deste governo em controlar as suas fronteiras.
que foi, curiosamente, e não é coincidência, mas é curioso, nós depois destes anos todos, 10 anos depois, estamos a voltar a falar sobre isto. Este foi um dos argumentos centrais do Brexit em 2016, e por isso não me estranha, e acho que aos nossos ouvintes e às pessoas que têm acompanhado estas questões, que isto seja um combustível do Reform e do Nigel Farage, porque é um tema que corrói a credibilidade de Keir Starmer, não é? Aqui, pronto, isto dentro desta primeira lógica das decisões impopulares. Depois temos uma outra dimensão, tem a ver com lacunas na comunicação, na ausência de narrativa, e isto prende-se com o perfil de Keir Starmer. Ele é um técnico, não é? Um tecnocrata, se quiser, um advogado, não tem este instinto narrativo que cada vez mais está a ser exigido na política contemporânea, não é? O político apresenta medidas, mas acima de tudo apresenta histórias, apresenta uma narrativa, envolve, tenta galvanizar. Se olharmos para os partidos mais populistas, não é? Galvaniza as pessoas, usam as redes sociais, e portanto, quando Starmer apresenta um perfil mais conservador, tradicional, conservador não no sentido ideológico, mas mais tradicional, de um político que não está aqui envolvido por este instinto narrativo que agora está a despassar a política mundialmente, e quando ele apresenta 4 resets em 2 anos, não é? É sinal de que de facto nenhum funcionou. E ele próprio admitiu no discurso que fez agora recentemente, admitiu em público, disse algo como que as mudanças incrementais ou mudanças graduais não resolvem os problemas. E ele fez essa admissão em público, esse ato de contrição, que é uma espécie de reconhecimento que a abordagem mais tecnocrática que ele seguiu falhou, não funcionou. E esta é uma confissão que, sendo rara, é um reconhecimento de que essa sua estratégia foi insuficiente. Mas agora o problema é que este reconhecimento, este mea-culpa, surge num momento crítico. Então, se a mudança gradual não chegou, porque é que ele foi praticando durante todo este tempo, não é? E por isso os seus críticos, principalmente os internos, confirma exatamente aquilo que dizia, que ele chegou ao poder sem um projeto claro de governação. E depois tem esta pressão do flanco direito e do flanco esquerdo também, que podemos desenvolver mais à frente. Vamos então falar do flanco esquerdo e do flanco direito. Para onde migrou o eleitorado trabalhista? Os verdes aparentemente cresceram graças a algum descontentamento do Partido Trabalhista. Não se pode dizer que tenha existido uma transferência de voto do Partido Trabalhista para o Reform UK do Farage. Eu creio que nós não podemos ainda, pelo menos, assumir um fluxo concreto. Agora, o que é verdade é que este eleitorado trabalhista, se nós assumimos aquele pano de fundo que eu estava a dizer logo no início, ou seja, foi um partido que chegou ao governo com uma baixa percentagem de apoio eleitoral em comparação com sistemas anteriores, não esquecendo que estamos a falar de um sistema político tradicionalmente, historicamente, bipartidário, não é? E que também isto está a ter implicações ao nível da reorganização do próprio sistema. E, portanto, o eleitorado trabalhista acaba por não migrar para um partido, mas por se fragmentar nas 4 direções. Por isso é que eu mencionava aqui que Keir Starmer está completamente esmagado, passo a expressão, entre o flanco mais à direita e o flanco mais à esquerda, e por isso é que está numa posição tão crítica. A fuga para o Reform, desde logo, poderá ser uma possibilidade, não é a mais evidente, mas pode ter acontecido, e acho que muitos se recordarão um bocadinho aquilo que aconteceu com os democratas nos Estados Unidos. O eleitorado médio da classe trabalhadora branca poder estar a afastar-se do Labour, motivado por esta questão da pressão da imigração, o custo de vida, esta percepção que o Labour abandonou os eleitores tradicionais, os trabalhadores, não é? Tal e qual como aconteceu nos Estados Unidos, e nós há uns anos comentávamos muito isto, desde logo no primeiro mandato de Donald Trump. Depois, também temos a fuga para os liberais-democratas. Se olharmos mais para as classes médias urbanas, aquelas decisões que afetaram as empresas e beneficiaram de um bocadinho do voto tácito anti-Tory, digamos assim, em zonas mais suburbanas. Depois temos a fuga para os nacionalistas celtas. No país de Gales também parece, enfim, são menos expressivas, mas também temos que considerar. E, finalmente, e essa que é uma também das grandes novidades, a fuga para os verdes.
verdes, não é? O eleitorado progressista, urbano, jovem, os verdes conquistaram councils novos, têm os seus primeiros presidentes de Câmara diretamente eleitos, também não é de desconsiderar, e também não é de desconsiderar a própria figura líder dos verdes, o Polanski, que é uma espécie de ecopopulista, se quiser, de esquerda, que está a desafiar abertamente o Labour e quer garantir o monopólio do voto progressista. E essa também acho que não é de desconsiderar, esta fuga ou esta transmissão de votos eventualmente. E, de resto, há sondagens até que colocam os verdes 3 pontos acima do Labour numa eventual eleição legislativa, e por isso, daí essa pressão que eu dizia há pouco, tanto da direita como da esquerda, com algumas agravantes. Repare, Polanski admitiu estar a fazer conversações com políticos, com deputados trabalhistas, e, portanto, fala-se já em possíveis saídas do Labour para os verdes. Há vereadores que passaram, entretanto, para os verdes. E uma questão que me parece que foi muito cara para esta parte do eleitorado é, obviamente, eu digo obviamente nesta minha leitura, a questão de Gaza. Um ponto de ruptura ético que o Labour está a ter dificuldades em gerir. Eu diria que talvez também o mesmo para o Irão, mas de forma menos mediatizada, provavelmente, mas esta questão de Gaza, que leva a que, de facto, este eleitorado progressista, mais urbanizado, mais jovem, possa ter feito esta transferência. E o próprio Polanski disse que o sistema de 2 partidos não está a morrer, ele está morto e enterrado. Foi uma frase, mais ou menos assim parafraseando, que Polanski apresentou e que de facto pode efetivamente ser esse o caso. Sim, pode ser o fim do bipartidarismo ou então a manutenção do bipartidarismo, mas agora com outros partidos à esquerda e à direita, substituindo eventualmente até os partidos mais tradicionais. No discurso de ontem, o Starmer disse querer recuperar a relação com a Europa. No último podcast em que o André esteve aqui comigo, falámos sobre o Brexit e o André dizia que o Reino Unido perdeu mais com o Brexit do que a própria União Europeia. Este anúncio de Starmer pode ser, por um lado, entendido como uma fuga para a frente para evitar uma luta pela sucessão, de modo a que os trabalhistas fiquem na história como alguém que tentou reverter o Brexit. E, por outro lado, há espaço para os trabalhistas reverterem o Brexit e terem este discurso quando tem pela frente Farage, que era o porta-estandarte da saída da União Europeia? Não tem espaço, e se acho que toda a gente já sabia que não têm espaço para fazê-lo, agora depois destes resultados e tendo em conta a narrativa do Reform, obviamente que perceberão que precisam de se reorganizar em relação a esta temática do Brexit. As sondagens mostram, e portanto indo um bocadinho atrás, as sondagens mostram que a maioria dos ingleses considera que o Brexit foi um erro, não é? Mas há uma baixa, coloquemos assim, predisposição para refazer todo o debate. Passaram poucos anos, foram bastantes anos, mas do ponto de vista macropolítico são poucos anos. A estratégia do Labour pode reabrir estas feridas ainda e, como dizíamos, aumentar este apoio ao Reform. Portanto, esta seria uma estratégia de um Brexit suave por etapas. Eu creio que seria isso que Starmer estaria a ponderar, mas a reaproximação, também justiça seja feita aí, este reposicionamento, é sobretudo geopolítico, não parece que seja tanto ideológico, do ponto de vista do Starmer e do Labour no geral. Porque o regresso de Donald Trump à Casa Branca, e nós não podemos esquecer-nos do impacto destes fatores externos nestas decisões internas, isto não acontece num vazio, como nada acontece, mas este reposicionamento não vem de um vazio. O regresso de Donald Trump à Casa Branca e o unilateralismo que Donald Trump está a demonstrar pode estar, e de facto creio que poderá ajudar a explicar muito, a forçar o Reino Unido a redescobrir um bocadinho a importância do parceiro europeu para a defesa, quando sabe que a sua relação transatlântica está fragilizada, porque se Donald Trump não confia em ninguém dos seus aliados históricos e, por maioria de razão, desde logo, o Reino Unido olhar para os parceiros europeus, para questões de defesa, da Ucrânia, segurança económica e tudo mais, parece-me uma alternativa estratégica e muito necessária, até para diminuir esta dependência do outro lado do Atlântico. Agora, o que Starmer disse foi que quer reconstruir as relações com o resto da Europa,
e é essa a missão definidora do governo. Ele não anunciou um regresso ao mercado único, é importante que isso também fique claro. Ele não disse em nenhum momento: eu gostava muito que nós voltássemos a ser Estados-membros da União Europeia, nem sequer mencionou, tanto quanto eu vou acompanhando a política inglesa, uma adesão novamente apenas a uma união aduaneira ou até à livre circulação. Não é que seria fatal, é verdade, mas ele não o fez. Agora, é verdade que ele também, de uma certa forma, está a quebrar progressivamente as suas próprias linhas vermelhas iniciais, mas não podemos ignorar esses outros fatores externos, nomeadamente a pressão que vem dos Estados Unidos. E, portanto, temos aqui este conjunto até de decisões que também podem ter sopesado nos eleitores: a cimeira do Reino Unido com a União Europeia em maio do ano passado, os acordos, nomeadamente de comerciais, de emissões, mobilidade jovem, que pode estar a criar alguns alertas junto da população que diz: bem, não é exatamente este caminho. Uma coisa é nós aproximarmos dos europeus porque há um afastamento, um esfriamento, se quiser, da relação transatlântica, mas os limites políticos da reaproximação existem e têm que ser considerados por qualquer governo inglês. André, para terminar, e peço-lhe uma resposta rápida: os partidos independentistas ganharam as eleições na Escócia, no País de Gales, e também governam já agora na Irlanda do Norte, onde há um desejo de aproximação à própria Irlanda. Há aqui um risco real de desmembramento do Reino Unido? Pela primeira vez em 300 anos, 3 das 4 nações do Reino Unido poderão estar a ter governos liderados por partidos pró-independência. Agora, o desmembramento parece-me não tão iminente quanto este facto pode eventualmente sugerir. É uma coincidência política histórica, sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos esquecer-nos que o risco institucional será sempre mitigado, diminuído por barreiras legais, não é? Há um enquadramento jurídico ou constitucional forte para evitar exatamente este tipo de situações, e questões demográficas, e agora, nestes tempos conturbados, questões geopolíticas também que continuam a operar e que tornarão este cenário menos plausível do que este enquadramento conjuntural pode sugerir. Depois, não esquecer que a independência não foi o tema central das eleições. Portanto, as pessoas não aderiram a estes movimentos porque eles insistiram e fizeram bandeira na questão independentista secessionista. Eu lia há uns dias que a independência, a temática da independência foi a quinta ou a sexta questão mais importante para os eleitores escoceses. Em primeiro lugar, para eles, estava a economia, a saúde, a imigração, a habitação, e, portanto, nós não podemos ligar imediatamente e necessariamente a um voto nestes partidos a favor de um desmembramento do Reino Unido. Porque o voto pró-independência foi, sobretudo, um voto de protesto contra, vamos colocar assim, Westminster, não uma adesão entusiasmada à secessão. Agora, temos o paradoxo do Nigel Farage. Porquê? Porque uma eventual vitória de Farage nas próximas legislativas pode funcionar como um acelerador da independência, nomeadamente a independência escocesa. O que me leva aqui a outra questão que o Amílcar estava a levantar, que era, bem, nós podemos não ter o fim do bipartidarismo, mas podemos ter uma substituição. E aí eu tenderia a ter alguma cautela, porque quando alguns eleitores olharem para um reforço do Farage e do Reform e ponderarem que uma eventual vitória sua aceleraria movimentos independentistas, porque muitos escoceses, e eu diria aqui para um bocadinho um tom mais informal, compreensivelmente, não é, recusariam ser governados por um nacionalismo inglês explícito, ora então nós aqui podemos ver uma reorganização da própria direita e dos eleitores, que num momento determinante de umas eleições legislativas contam com este cenário para reabrir questões de soberania e ao mesmo tempo reposicionar-se, dizer, bem, nós votamos agora neste sentido, mas se nós tivermos em conta as consequências potenciais de uma eleição, de um reform, para formar governo nas próximas legislativas, aí as eleições, ou os eleitores reorganizar-se-ão muito provavelmente. E depois, para terminar esta questão, nós também não podemos ignorar as tensões internas das alianças pró-independência. As próprias, entre elas, têm agendas distintas e podem até inclusivamente entrar, em última instância, em algum conflito, porque os seus projetos políticos são divergentes em muitos aspectos e, portanto, não há ainda uma estratégia
constitucional, coordenada, operacional, que me pareça viabilizar essa dimensão mais secessionista, separatista. André, obrigadíssimo por ter vindo ao P24 para falarmos sobre um dos seus temas prediletos, o Reino Unido. Obrigado. Obrigado. Pode acontecer em Portugal? Pode claramente acontecer em Portugal. A ideia de que o facto de termos tido uma ditadura até 1974 e o trauma dessa ditadura é garantia suficiente de não existir atração por regimes autoritários é incorreta. Termino com a sugestão de outro podcast do Público. Miguel Poiás Maduro, cientista político, ex-ministro no governo liderado por Passos Coelho, é o convidado esta semana do podcast O que Fazer Quando Tudo Arde. Para Poiás Maduro, a ditadura recente não constitui nenhuma vacina contra a ascensão do autoritarismo em Portugal. O trauma da ditadura não é garantia suficiente para não existir atração por regimes autoritários, diz o ex-ministro, dando como exemplo regimes que alcançaram a democracia muito mais tardiamente que Portugal, como é o caso da Hungria e a Polónia, e onde o autoritarismo se instalou. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.